E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Manzini, esse é o canal Manzimática e essa daqui é mais uma videoaula de matemática para o canal e dessa vez eu vou falar sobre sistemas de equação do primeiro grau e vai ser mais um vídeo introdutório sobre esse tema porque é um tema bastante extenso mesmo assim. Então, para eu falar de tudo desse tema eu teria que fazer uma live assim, duraria mais de uma hora com certeza. Então, para não ser um vídeo muito extenso, vou separar em partes. Então, essa daqui vai ser uma introdução. Eu vou falar sobre os principais métodos de resolução de sistemas de equação. Eu vou falar sobre o método de subtração, adição e substituição. Então, nesse vídeo aqui, eu não vou tratar muito de exercícios de vestibular, como eu já fiz em outros vídeos. Eu pretendo fazer um outro vídeo com exercícios, focado em exercícios na resolução mesmo. Esse daqui vai ser uma parte mais teórica desse tema, misturado com outro exercício simples assim, sem muito mistério, nada de vestibular assim. E eu também pretendo talvez gravar mais um vídeo com uma parte teórica mais aprofundada desse tema. Não sei, ainda estou pensando, mas como eu falei, esse daqui vai ser só uma introdução mesmo. Então, espero que gostem aí e bora pro vídeo. Bom, para começar o vídeo, eu acho interessante e importante diferenciar um sistema de equações de uma equação simples, digamos assim. Então, é uma equação comum, simples, ela tem apenas uma incógnita. Então, vamos pegar um exemplo aqui. 3x mais 2 igual a 11. Essa equação aqui tem uma única incógnita, que é o x, e a gente consegue facilmente descobrir o valor de x desenvolvendo essa equação. Então, vamos só resolver aqui. Subtraindo 2 dos dois lados, a gente tem 3x igual a 9, e dividindo por 3 dos dois lados, a gente tem que x é igual a 3, certo? Então, essa daqui é uma equação normal, não é um sistema, e porque ela tem uma única incógnita. O que acontece? Um sistema de equações, ele acaba envolvendo mais de uma equação e ele tem mais de uma incógnita. Então, por exemplo, um sistema de equações com duas equações, ele vai ter duas incógnitas. E os sistemas eles podem ter pelo menos duas incógnitas, mas então eles podem ter x e y, mas eles também podem ter mais de duas. Então eles podem ter x, y e z para você descobrir. O que acontece é, quanto mais incógnita tiver no sistema, ou seja, quanto mais letrinha que você tiver que descobrir, mais equações vão ter no sistema. Mais equações vão ser necessárias para você conseguir descobrir. Então, nesse vídeo aqui, para não ficar muito longo e muito complexo, eu vou trabalhar só com sistemas com duas incógnitas, só pela duração do vídeo mesmo, para não ficar muito longo. E talvez no futuro eu grave um outro vídeo com sistemas com três incógnitas, por exemplo. Mas então, bora continuar aqui. Essa daqui é uma equação simples, com uma incógnita, a gente descobriu que x é 3. Agora vamos pegar um sistema de equações. Vamos exemplificar como funciona um sistema. Vou pegar aqui o branco só para dividir um pouco. Vamos pegar um sistema aqui. Então, 6x mais 5y igual a 18. Essa daqui é uma equação do sistema, e antes de eu escrever a segunda, eu só queria destacar. Percebam que essa equação aqui, diferente dessa primeira que eu escrevi do lado esquerdo aqui, ela tem duas incógnitas, tem x e y. Então, essa equação sozinha, ela não é capaz de, mesmo desenvolvida, de te dar os valores de x e y. Não tem como você resolver essa equação aqui e só com ela você conseguir os dois resultados. Isso não é possível. Por isso que a gente tem os sistemas. Então a gente vai precisar de uma equação auxiliar para ajudar a gente a resolver o sistema e conseguir os dois valores aqui. Então, um sistema com duas incógnitas, ele precisa de duas equações, certo? Então, a segunda equação desse sistema aqui vai ser 6x mais 3y igual a 10. Beleza, agora a gente tem um sistema de equações. A gente tem essa equação aqui em cima e tem essa daqui embaixo. Como a gente tem duas equações com os valores de x e y,
a gente é capaz de utilizar elas para descobrir os valores. Com uma só, a gente não conseguiria, com duas a gente consegue. Então é isso que a gente vai fazer e, junto com isso, eu vou apresentar para vocês o primeiro método de resolução de sistemas, que vai ser o método de subtração. E eu já vou explicar como funciona. Então, na subtração, o que eu vou fazer? Eu vou literalmente falar o que o nome diz, né? Eu vou subtrair algumas partes da equação aqui. Então, vamos começar. Percebam que tanto na equação de cima quanto na de baixo, a gente tem 6x igual. O coeficiente de x aqui é 6 em cima e embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, desse 6x de cima aqui, eu vou subtrair esse 6x de baixo, zerando o x. Então, se eu tenho 6x, subtraio o 6x, eu tenho zero. Então, eu vou zerar o x e fazer com que minha equação tenha só uma incógnita, no caso, o y. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, vamos só colocar um menos para indicar que eu estou fazendo o método de subtração. Eu vou pegar 6x, tirar o 6x de baixo, como se fosse uma continha armada. Então, eu vou ter zero. Agora, com y, fazer a mesma coisa, subtrair o número de baixo do de cima. Em cima tenho 5y, embaixo tenho 3y, 5y menos 3y dá 2y. Então, eu vou escrever aqui mais 2y, o igual mantém. Em cima eu tenho 18, embaixo tenho 10, 18 menos 10 é 8. Então, percebam o que eu fiz aqui, que é uma coisa bastante interessante. Eu consegui uma equação com uma única incógnita, que é 2y igual a 8, né? Porque o zero aqui é o zero, então a gente nem precisa escrever. Então a gente vai ter, a gente vai ter 2y igual a 8, usando a subtração aqui. E aqui fica fácil, né? A gente já consegue descobrir então o valor de y, então é uma das incógnitas. E para descobrir, eu vou dividir os dois lados por 2, então eu tenho que y igual a 4. Então, beleza, o que a gente fez aqui? A gente descobriu a primeira incógnita, que foi y, e agora a gente vai usar essa incógnita para descobrir o valor de x. Então, como que a gente faz isso? Bom, o nosso problema inicial aqui era que a gente tinha duas incógnitas, x e y, então não tinha como, usando uma equação só, a gente descobrir os dois valores. Agora a gente tem o y vale 4. Então eu vou substituir esse valor de y aqui nessa equação, ou na de baixo, não importa. Você vai escolher uma das equações do sistema e substituir o valor de y, fazendo com que a gente tenha uma única incógnita. Então eu vou agora escrever isso para deixar mais claro, porque falando assim fica meio confuso. Mas vamos escrever aqui. Eu vou pegar a equação de cima aqui, mas eu poderia pegar de baixo também, tá? Tanto faz. Eu vou pegar essa de cima. A gente tem então que 6x mais 5y igual a 18. O y a gente já viu que é 4, então fica 6x mais 5 vezes 4 igual a 18. A gente sabe também que 5 vezes 4, deixa eu só tirar isso daqui. A gente sabe que 5 vezes 4 dá 20, então fica 6x mais 20 igual a 18. Agora, para terminar aqui, a gente dá um zoom aqui. A gente subtrai 20 dos dois lados, a gente tem 6x é igual a menos 2, certo? E agora, para descobrir o valor de x, finalmente, a gente vai dividir os dois lados por 6. Então, a gente tem x igual a menos 2 sextos. E aqui, a gente pode simplificar isso daqui, né, essa fração. Dividir por 2 em cima e embaixo, a gente tem x igual a menos 1 terço. Então, é isso. A gente conseguiu resolver esse sistema e obter as duas respostas, as duas incógnitas. Então, primeiro a gente descobriu o valor de y aqui em cima, que é 4, e usou esse valor de y aqui, a gente substituiu na equação
no caso na de cima aqui, para descobrir o valor de x. Então a gente descobriu os dois valores. Esse daqui foi o método, lembrando, de subtração. E agora eu vou explicar os outros métodos com outros exemplos. Agora a gente vai partir para outro exemplo de outro método de resolução de sistemas. E aqui eu vou escrever um novo exemplo, né? Uma outra. Opa! Vou arrastar um pouquinho para o lado aqui, para ficar mais distante do primeiro exemplo. Mas a gente vai trabalhar com o segundo método de resolução. E para isso eu vou escrever um outro sistema aqui. Então, primeira equação do sistema é 3x menos 2y igual a 30. E a segunda equação vai ser 6x mais 2y igual a 15. Esse método aqui que eu vou usar vai ser o método de adição. É muito semelhante ao outro, né? O outro era subtração, e o que eu fiz? Eu subtraí. Então, nesse que é a adição, eu vou literalmente só adicionar aqui e vou conseguir resolver o sistema. Então, vamos lá. De novo, vou escrever aquela barrinha aqui embaixo, como se fosse uma continha armada, e colocar o sinal de mais aqui. O que eu percebo logo de cara é que em cima, na equação de cima, eu tenho menos 2 com o coeficiente de y. Embaixo, o coeficiente é 2. E eu sei que se eu pegar menos 2y e somar com 2y positivo, né, eu vou ter zero. Então a ideia é a mesma. Então a ideia é sempre você conseguir meio que anular, digamos assim, uma das incógnitas, né? Então no primeiro exemplo, eu anulei também, se não me engano, o y ou x e consegui descobrir outra incógnita. E nessa daqui é a mesma ideia. Eu vou utilizar da adição para meio que anular, zerar aqui o valor de y e conseguir uma equaçãozinha só com x. E aí eu vou descobrir x e depois eu substituo o valor que eu descobri de x na equação para descobrir o valor de y e assim a gente vai resolver. De novo, eu falei um monte de coisa e não escrevi nada, então pode ficar meio confusa. Agora eu vou escrever, perdão, tudo isso que eu falei. Então aqui a ideia vai ser a mesma. A gente, em vez de subtrair, a gente vai adicionar. Então eu tenho 3x, eu vou somar com 6x, eu vou ter 9x. Aqui, como eu falei, eu tenho menos 2y. Se eu somar com 2y, eu tenho zero. Eu vou anular, né? Vou zerar o valor de y ali. Então, eu vou colocar o mais zero aqui, mas nem precisa, né? Porque é zero. O igual mantém. Aqui eu vou somar também. 30 com 15 dá 45. Então, de novo, o que eu tenho aqui é uma equação com uma única incógnita, fazendo com que a gente consiga resolver ela. Então, eu vou puxar para cá, para cima. Acho que a câmera não está na frente. Espero que não esteja. Mas a gente vai ter então 9x igual a 45. Aqui, muito fácil também, a gente já sabe como resolver. Dividir os dois lados por 9 e a gente consegue o valor de x. X igual a 5, certo? E agora, de novo, mesma ideia. A gente pegou o valor de x aqui, né? A gente pegou não, a gente conseguiu, né? A gente resolveu aqui, conseguiu o valor de x que é 5. Agora a gente vai pegar esse valor de x aqui e substituir uma das equações aqui e a gente vai obter o nosso y. E assim a gente vai ter completado o nosso sistema. Então, vamos lá. Dessa vez, como eu falei, a gente pode usar, né, as duas equações para substituir. No primeiro exemplo, eu peguei de cima aqui, substituí o valor, e nessa daqui eu vou pegar o valor a equação de baixo. Então, a gente tem o valor de x, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui 6x, então é 6 vezes 5, 6 vezes 5, mais 2y, que a gente não tem o valor de y ainda, então vai ficar mais 2y, é o que a gente quer descobrir, igual a 15. Descer um pouquinho mais aqui, deixar assim. Pronto. Então a gente vai ter 6 vezes 5 dá 30,
mais 2y igual a 15. Subtrair 30 dos dois lados, a gente tem 2y igual a menos 15, certo? E, por fim, a gente, a gente pode dividir os dois lados por 2 agora, e a gente vai ter que o valor de y é igual a menos 7,5, certo? Não deu um valor certinho e tal, mas normalmente os sistemas em vestibulares vão ter sim um valor sem vírgula, mas sempre é possível ter um valor com vírgula também. Fica mais complicadinho, mas é tranquilo e é normal. Então, valor de x, 5, valor de y, 7,5. Pegar o vermelho aqui só para a gente marcar. Agora, vamos para o nosso terceiro método de resolução. E eu tenho anotado aqui também. Esse método vai ser o método que eu falei lá no início, né? É o método de substituição. É o nosso terceiro e último método. Então, eu só afastar um pouco, dar um zoom, beleza. Vou escrever mais um sistema aqui para então a gente ver esse método e aprender esse método. Então, a primeira equação vai ser 5x mais 2y igual a 63. Primeira equação. Segunda equação vai ser y igual a 2x. Então, essa daqui, claro, é uma equação um pouquinho mais simples, mas é só para a gente trabalhar, introduzir assim, esse método, para não ficar muito complicado mesmo. Então, para ser mais tranquilinha, mas é só para eu mostrar para vocês esse terceiro método. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai, como o nome diz, a gente vai substituir. Então, a gente tem duas equações, essa de cima e essa de baixo. A de baixo dá uma informação para a gente muito importante, que é que o valor de y é igual a 2 vezes o valor de x. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, na equação de cima, pegar esse y aqui e chamar de 2x, né? Substituir. Então, vai ficar 5x mais 4x, né? Porque o y vale 2x. Eu vou escrever isso daqui. Vou pegar o branco aqui, descer um pouquinho, vou puxar uma flechinha aqui. Então, na equação de cima, a gente tem 5x mais 2y. O y a gente viu que vale 2x, então a gente tem mais 2 vezes 2x, que isso daqui é igual a 63, certo? Aqui a gente vai ter então 2 vezes 2x dá 4x, então fica 5x mais 4x igual a 63. Descendo um pouquinho, a gente tem 9x igual a 63. Agora a gente divide os dois lados por 9, a gente tem que x igual a 7, certo? Então, a gente descobriu o primeiro valor, a primeira incógnita, que é 7, que é o valor de x aqui. E agora, vocês devem estar craque já, é só substituir esse valor de x em qualquer uma das equações para descobrir o valor de y. Então, vamos pegar essa de baixo aqui, que está bem mais fácil, né? Muito mais curtinha. Vamos puxar uma setinha dela também. E vamos resolver aqui. Então, a gente tem que y igual a 2x, certo? Y igual a 2x. A gente acabou de calcular que o valor de x é 7. Então, a gente escreve aqui y é igual a 2 vezes 7. Então, y igual a 14, certo? Então, a gente já obteve os dois valores aqui de x e y usando esse terceiro método. Então, a gente obteve que x é 7 e y é 14, certo? Aqui eu vou, como é o último método, eu ainda vou falar mais uma coisinha no final, mas eu vou, então, fazer aquilo que eu falei com vocês de conferir sua resposta, né? Então, aqui eu obtive x
igual a 7 e y igual a 14. Eu vou pegar esses dois valores e substituir nessa primeira equação aqui para conferir se minha resposta está certa. E depois eu vou fazer a mesma coisa na de baixo, para ter certeza, né? Porque você precisa pegar os valores que você descobriu, substituir nas duas equações para ver se nas duas bate o resultado. Beleza? Então, primeiro eu tenho... Opa, pegar o branco aqui. Eu tenho o 5x mais 2y igual a 63. Então, eu tenho 5 vezes x, que é 7. Então, 5 vezes 7, mais 2 vezes y, que é 14, igual a 63. Aqui, a gente vai ter 35, né? Aqui a gente vai ter 28. E aqui 63. Aqui a gente viu já que dá certo, né? 30 com 20 dá 50. 5 com 8 dá 13. Então fica 63 igual a 63. Isso daqui tá correto. Então, beleza. Agora vamos substituir na equação de baixo, que é o y igual a 2x ali. A gente tem aqui, né? Vou deixar aqui. A gente tem y igual a 2x. O y a gente calculou ali, que é 14, certo? Y 14 e o x é 7. Então a gente tem que 14 é igual a 2 vezes 7. Isso também está correto. 14 igual a 14. Tá certo? Então a gente conferiu nossas respostas. É isso que eu comentei anteriormente, de você resolve, né, o sistema, obtém os valores das incógnitas e substitui nas duas equações para você ver se o valor está batendo aqui, se as equações são verdadeiras. No caso, verdadeira, 63 igual a 63, embaixo 14 igual a 14. Agora, esses foram os três métodos de resolução, os três métodos mais comuns. E eu vou falar de mais uma coisinha, que não é um quarto método, é só uma coisa a mais, assim, um pouquinho mais avançado, mas nada demais também, só para vocês terem noção que nem sempre o sistema vai estar facinho assim de resolver. Eu vou explicar. Então, eu vou escrever mais um e o último sistema aqui. Deixa eu ver se tá bom. Dá um pouquinho mais de zoom. Opa, tá bom assim. O último sistema vai ser 2y mais 9x igual a 12. Primeira equação. Segunda equação vai ser 4y mais 6x igual a 6. Bom, o que eu quis dizer com às vezes o sistema não vai estar tão fácil e de resolver assim, é que, bom, em todos os casos que eu mostrei para vocês, a gente, pelo menos nos casos de adição e subtração, a gente tinha em cima e embaixo algum coeficiente igual, né? Então, ou o coeficiente de x estava igual em cima e embaixo, ou o de y. E a gente conseguia facilmente, através da adição ou subtração, anular uma dessas incógnitas e trabalhar só com a outra. Só que tem casos que não tá desse jeito, né? Você não tem um coeficiente igual em cima e embaixo. Como esse caso aqui. Aqui a gente tem 2y em cima e 4y embaixo. Não é igual. E em cima a gente tem 9x e embaixo 6x. Também não é igual. O que a gente pode fazer nesses casos? Claro que esse daqui também é o exemplo mais simples. Devem ter vários outros exemplos mais complexos. Isso aqui vocês vão ver muito, mas isso daqui, como eu falei também anteriormente, é só para a gente introduzir e vocês terem noção que podem ter uns sistemas mais complicadinhos que vão exigir que vocês façam algo antes de usar um dos métodos que eu ensinei para vocês. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma coisa, eu vou perceber que a gente tem 2y em cima e 4y embaixo. E eu sei que 4y é o dobro de 2y. Então, eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 2.
para a gente ter 4y tanto em cima quanto embaixo. E aí eu vou poder, através, nesse caso aqui, né, da subtração, anular o y, trabalhar com x e resolver o sistema. Então, vou puxar uma flechinha aqui para o lado, pegar o branco, eu vou multiplicar toda essa equação por 2. Então, a gente vai ter 4y, né? Agora, eu tenho 9x vezes 2 dá 18x. E o 12 também, 12 vezes 2 dá 24. Beleza. E aqui eu vou escrever a segunda equação embaixo. Não vou mudar nada. Pegar só o vermelho aqui. O branco. 4y mais 6x igual a 6. Bom, agora eu consigo usar um dos métodos que eu ensinei para vocês. No caso aqui, por acaso, é o subtração, mas poderia ser qualquer outro método. Porque eu tenho tanto em cima quanto embaixo o mesmo coeficiente para y. Então, eu consigo subtrair e zerar esse valor aqui. Então, vamos chamar aqui a nossa subtração, como se fosse continha armada. A gente pega aqui e resolve. Então, 4y menos 4y dá 0. 18x menos 6x dá 12x, certo? O igual mantém. E a gente tem 24 menos 6, que vai dar 18, correto? É isso, né? 18. Agora, de novo, a gente tem uma equação com uma incógnita. Vamos só terminar de resolver isso aqui. A gente tem 12x igual a 18. Divide os dois lados por 12, a gente tem x igual a 18 sobre 12. E a gente pode simplificar aqui, né? A gente pode ver que os dois são divisíveis por 6. Então, a gente divide em cima e embaixo por 6. A gente tem x igual a 3 meios. Beleza, conseguimos o valor de x. Agora, para finalizar, vocês já devem estar craques. A gente pega o valor de x e substitui em uma das equações para descobrir o valor de y, que é a última incógnita. Então, vamos pegar essa equação de cima e a gente vai resolver ela. Tem 2y mais 9 vezes 3 meios igual a 12. Beleza, então vamos trabalhar em cima disso aqui. 2y mais 9 vezes 3 meios, a gente multiplica aqui, né? 9 vezes 3, que dá 27, certo? Então fica mais 27 sobre 2, que dá 12. Aqui vai ficar uns números meio feios. Não vai ficar um número bonitinho, mas faz parte. Isso daqui a gente pode fazer de cabeça. 27 sobre 2 dá 13,5, certo? Então fica 2y mais 13,5 igual a 12. Fica 2y, a gente subtrai 13,5 dos dois lados. A gente vai ter 2y igual a menos 1,5, 1,5. Y vai ser igual a menos 1,5 sobre 2, que é o mesmo aqui que menos 0,75, certo? E eu fiz de uma maneira meio complicadinha, porque aqui a gente está com número mesmo, não fração, mas a gente transforma isso aqui em fração facilmente para ficar mais visualmente bonitinho, assim, mais tranquilo de trabalhar com esse número. A gente sabe que menos 0,75 é igual a menos 3 quartos, certo?
0,75 é 3 quartos, menos 3 quartos. Então fica menos 3 quartos. Vou pegar só o vermelho aqui. E é isso. Esse daqui é o valor de y. E o x está aqui em cima. Esse daqui é o valor de x. Então, x vale 3 meios e o y vale menos 3 quartos. Então, é isso daqui. Lembrem-se que às vezes vocês vão ter que multiplicar ou dividir ou mexer em uma das equações para vocês conseguirem anular. Mas a ideia sempre vai ser essa daqui, de anular um dos dois, das duas incógnitas para descobrir a outra e depois substituir e resolver todo o sistema. Beleza? Bom, esse daqui foi o vídeo. A gente trabalhou com os 3 métodos que a gente tem, né? O de subtração, depois o de adição, depois o de substituição e um extra aqui, né? A gente trabalhou com um sistema aqui que não está propício a você já usar logo de cara, né? Um dos métodos tem que só multiplicar por 2 aqui em cima para você conseguir usar a subtração e assim resolver. Mas é isso, esse foi o vídeo. Como eu falei, vão ter outros vídeos sobre esse tema, aprofundando um pouquinho mais, porque é um tema bastante importante, cai em vários vestibulares. Eu já falo isso em todos os vídeos, mas realmente esse tema aqui cai muito em Enem, assim, FUVEST. Já vi também em vestibulares americanos, inclusive vai ter um vídeo sobre vestibulares americanos, mas assim, cai em todo lugar, então é importante você dominar esse tema aqui e aprender logo de cara os métodos aqui e cada vez mais aprofundando seus conhecimentos sobre esse tema. Então é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!